humano é uma máquina impressionante e hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos seus sistemas mais incríveis e essenciais, o sistema reprodutor feminino. Vamos fazer um verdadeiro tour anatômico, parte por parte. Bom, para a gente começar a entender esse sistema, que é bem complexo, o primeiro passo é uma divisão bem simples. A gente vai separar tudo em duas grandes áreas. É o que ajuda a organizar o raciocínio. É bem direto ao ponto. Temos os órgãos que ficam dentro do corpo e aqueles que ficam do lado de fora. Essa divisão vai ser o nosso mapa para essa jornada anatômica. E a nossa jornada vai começar por dentro, sabe? A gente vai seguir o caminho que uma vida em potencial faria, desde o comecinho de tudo até o seu destino final. Então, vamos lá, começando essa exploração interna. E o ponto de partida? Bom, é o lugar onde a mágica toda realmente começa. E tudo começa aqui, nos ovários. Essas pequenas estruturas têm um poder gigantesco, com duas missões que são absolutamente fundamentais para o corpo. Pensa só, eles não apenas guardam as células que podem gerar uma vida, os oócitos, como também atuam como uma verdadeira fábrica de hormônios. Eles regulam os ciclos, influenciam o corpo todo. É uma função dupla incrível. Depois de liberado, o ócito começa uma viagem pelas tubas uterinas. E é nesse caminho que geralmente o momento da fertilização acontece. Ah, e uma curiosidade: muita gente ainda conhece essas estruturas pelo nome mais antigo, trompas de falópio. E essa tuba não é um cano qualquer, não. Ela é dividida em 4 partes, e cada uma tem seu papel. As fímbrias, que parecem os dedinhos, capturam o ócito. Daí, ele passa pelo infundíbulo e pela ampola, que é a parte mais longa e o local mais comum para a fertilização, até chegar no istmo, um trechinho final mais estreito que já o leva ao seu destino. E já que falamos em istmo, essa é uma daquelas palavrinhas que, depois que a gente aprende, começa a ver em vários lugares na anatomia. É só pensar nela como uma ponte estreita que liga duas áreas maiores. É um conceito super útil. E essa tal ponte estreita nos leva direto para o coração do sistema reprodutor interno, o útero. Esse órgão, que é oco e muito musculoso, é basicamente o lugar onde o desenvolvimento humano acontece. É como se fosse uma casa em potencial, sabe? Incrivelmente forte e complexa, e também dividida em várias regiões. Se a gente for de cima para baixo, temos o topo arredondado, que é o fundo, depois a gente desce pelo corpo principal, passa por outra ponte estreita, o ismo, e finalmente chega na parte de baixo, o colo do útero, que se conecta com a vagina. E aqui tem uma daquelas curiosidades da anatomia que dão um nó na cabeça. A palavra fundo, que a gente sempre associa com a parte de baixo, aqui é o topo do útero. É um daqueles detalhes que mostram que a biologia às vezes tem suas próprias regras. E olha só, assim como o istmo, aqui vai outra palavra-chave para decifrar a anatomia: ósteo. É bem simples. Sempre que aparecer a palavra ósteo, é só pensar em abertura ou porta de entrada. Facilita muito. Mas o útero não é só sobre regiões, ele também é sobre camadas. Se a gente olhar de dentro para fora, são 3. E o mais legal é que os nomes já dão a dica. Endo quer dizer dentro, mio é músculo e peri significa ao redor. E cada camada é super especialista. O endométrio é aquele revestimento interno que se prepara todo mês para uma gravidez e se renova. O miométrio é o músculo superpoderoso por trás das contrações. E o perimétrio é a capa que protege tudo por fora, cada uma com uma missão vital. Para fechar o nosso tour interno, a gente chega na vagina. Ela é o canal muscular que faz essa conexão tão importante entre o útero e o mundo exterior. Bom, agora que a gente já explorou tudo por dentro, chegou a hora de entender a parte de fora, a anatomia externa que protege e dá acesso a todo esse sistema. O conjunto de todas essas estruturas externas tem um nome: vulva. E ela é composta por várias partes bem importantes. Vamos dar uma olhada nos componentes principais. O monte do púbis, que fica mais na frente, serve como uma almofada de proteção. Os grandes e pequenos lábios são dobras de pele que também protegem as aberturas. E o clitóris, um órgão com milhares de terminações nervosas, focado na sensibilidade. Cada partezinha tem uma função essencial. E aqui tem um ponto que é fundamental deixar claro. Nessa região, existem 2 aberturas separadas com funções totalmente diferentes. Uma é para o sistema urinário, o ósteo da uretra, e a outra é para o sistema reprodutor, o ósteo da vagina. Ufa! Percorremos um longo caminho, de dentro para fora.
Agora, para fechar, vamos fazer uma recapitulação bem rápida para conectar todos os pontos que a gente viu. Deu para ver como tudo se conecta, né? Desde os ovários, que dão o start em tudo, passando por toda a jornada interna, nas tubas e no útero, e chegando nas estruturas externas que protegem o sistema. Cada peça é fundamental para o todo funcionar. E a grande reflexão que fica é como essa arquitetura anatômica tão precisa se transforma em funções tão complexas, como o ciclo menstrual ou uma gestação. A resposta está na interação perfeita entre a estrutura e a função, tudo orquestrado pelos hormônios. É o que mostra a verdadeira genialidade da biologia humana.